Muito bem, vamos estudar hoje, dentro da lição número 7, a parte de quarta-feira, o testemunho de Tomé. Durante a ressurreição de Jesus, Tomé foi uma das pessoas que ele não estava presente quando Cristo apareceu para os discípulos e ele duvidou de forma veemente. Seria isso uma característica do seu perfil, assim como discípulo? Na verdade, Tomé não era um incrédulo. Tomé era uma pessoa ousada. Tomé era uma pessoa que ele não tinha medo de ninguém. Ele não se escondia. Tanto que quando Jesus apareceu no cenáculo, quando os discípulos estavam escondidos, Tomé não estava. Onde Tomé estava? Tomé estava na rua. Tomé estava em público. Ele não não temia aparecer no meio das pessoas. Tanto que no livro de João, capítulo 11, verso 7, é dito que Tomé ouviu Jesus falar que Lázaro estava morto. E Jesus disse, vamos para a casa de Lázaro. E um discípulo disse, Senhor, o Senhor vai voltar para lá, para a Judéia? Porque os judeus quase apedrejaram o Senhor lá. Jesus disse, vamos para a casa de Lázaro. Foi aí que Tomé tomou a palavra e disse, vamos, porque se Cristo morrer, nós morreremos junto com ele. Percebeu como Tomé tinha assim uma forma de se expressar? Era uma pessoa ousada. Ele queria ter sua própria experiência com Cristo. Por isso, quando Tomé ele ouviu Jesus falar, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, vou preparar-vos lugar. Jesus disse, vocês já sabem o caminho, vocês sabem para onde eu vou. Em João 14, verso 6, é possível ler que Tomé, tomando a palavra, disse, Senhor, nós não sabemos para onde o Senhor vai. Como é que o Senhor está dizendo que nós sabemos o caminho? Nós não sabemos. Então perceba que Tomé, ele não era um incrédulo. Ele era uma pessoa ousada, era uma pessoa que gostava de saber das coisas de forma clara. Por isso ele disse, se eu não ver as feridas, eu não vou acreditar. Eu quero ter minha própria experiência pessoal. Pergunta número 4. Ao saber que Jesus tinha aparecido aos discípulos, que tipo de expressão errada Tomé ele expressou? O que aprendemos com a dúvida e com a crença de Tomé? João capítulo 20, verso 19, diz o seguinte, chegado pois à tarde, naquele dia, no primeiro dia da semana, e cerradas as portas onde os discípulos estavam no cenáculo com medo dos judeus, chegou Jesus e pôs-se no meio deles e disse, paz seja convosco. E dizendo isso, mostrou-lhe as suas mãos e o lado de onde o soldado ferira com uma lança, de sorte que os discípulos se alegraram, vendo o Senhor, reconhecendo-o. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez, paz seja convosco. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse, recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem vocês perdoarem os pecados, serão perdoados. E sobre aqueles que vocês retiverem, serão retidos os pecados dessas pessoas. Ora, Tomé um dos discípulos não estava com ele. E quando eles se encontraram outra vez, 8 dias depois, Tomé disse, se eu não ver Jesus, de maneira nenhuma eu acreditarei. Se eu não colocar os meus dedos no sinal dos cravos em sua mão, se eu não colocar a minha mão no lugar onde a lança feriu, eu não acreditarei. 8 dias depois, estavam todos reunidos quando Jesus apareceu no meio deles e disse, paz seja convosco. E depois disse a Tomé, Tomé, põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega aqui a tua mão no meu lado e veja aqui a cicatriz. Sejas crente e não incrédulo. E Tomé respondeu e disse-lhe, Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus, porque você me viu, você acreditou? Bem-aventurados são os que não viram e creram em Tomé. Jesus, pois, operou na presença dos discípulos muitos outros milagres, que não estão relatados nesse livro. Esses milagres, porém, que aqui estão, foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Filho de Deus e para que, crendo, vocês tenham vida em seu nome. Então a pergunta é, ao saber que Jesus tinha ressuscitado e aparecido aos discípulos, que tipo de atitude Tomé tomou e que nos ensina sobre crença e sobre incredulidade? Resposta, Tomé duvidou na hora e ele queria ver Jesus para crer. Jesus apareceu a Tomé juntamente com os discípulos outra vez e ele testemunhou da divindade de Jesus. Ele diz, Senhor Deus, Senhor meu e Deus meu.
Isso nos ensina que nós temos muitas razões para crermos em Jesus. E Cristo disse, felizes, bem-aventurados, são aqueles que não viram e creram. Jesus, ele nos mostra que o seu sacrifício foi um sacrifício de amor para que nós possamos crer e ter vida nele também. Um dia, em Nova York, havia um momento em que as famílias que haviam mandado seus filhos para a guerra, eles colocavam uma estrela na frente da casa. E se o filho morria em combate, era colocada uma estrela dourada. Um pai estava andando pelas ruas de Nova York com seu filhinho de 5 aninhos, quando o menino perguntou, papai, o que são aquelas estrelas nas casas? Então o pai disse, aquelas estrelas é a casa onde aquela casa mandou um filho para a guerra, para defender o nosso país. O menino ficou alegre quando viu uma rua que havia muitas estrelas. Ele ficou assim alegre, deu pulos de alegria e disse, papai, veja quantas estrelas, quanta gente mandou seu filho para proteger o nosso país. Chegaram a um descampado, havia uma estrela muito grande e brilhante no céu. O menino olhou e disse, papai, olha no céu, acho que Deus também mandou o seu filho para a guerra. E o pai disse, sim, filho, o papai do céu mandou o seu filho para a guerra para nos salvar, para nos proteger. E graças a ele, nós podemos ter um dia acesso ao céu. Vamos morar com Jesus. Essa é uma grande verdade que temos que ter em nosso coração. A nossa crença vai demonstrar que realmente nós podemos testemunhar de maneira clara daquilo que Jesus fez por todos nós. Então, testemunhemos. Não fiquemos calados. Há pessoas que não sabem ainda de Jesus. Eu visitei pessoas no leito de morte. E quando eu perguntei, o senhor ou a senhora aceita Jesus como seu Salvador? A pessoa me disse, nunca me fizeram essa pergunta. E eu disse, você aceita? E a pessoa disse, eu aceito. E a pessoa descansou no Senhor. Então há pessoas que precisam do nosso testemunho. A forma como nós cremos pode assim mostrar para outras pessoas que a nossa crença ela é totalmente verdadeira e embasada numa realidade. Jesus está vivo e Ele é o nosso intercessor no céu. Deus abençoe a todos. Tenha todos uma boa noite.